Você sabia que a psicologia bebeu de algo que é imprescindível para a teologia? E é bem verdade que não só a psicologia, mas também o próprio direito. Eu estou falando da hermenêutica e da exegese. Na teologia, estes termos têm um peso enorme. A hermenêutica, a ciência da interpretação da Bíblia, e a exegese, a ciência da interpretação do texto. Neste ambiente, as coisas não acontecem de qualquer maneira. Existe método, existe rigor. O texto não é lido de forma superficial. Ele é investigado. E então usamos as ferramentas da hermenêutica a fim de buscarmos o sentido primário, o sentido correto do texto. Neste contexto, nós trabalhamos com as ferramentas, trabalhamos com os manuscritos que estão na língua original, com o contexto histórico, com a tradição interpretativa, com o estilo literário, com o aparato e análise ao texto crítico, ou seja, o objeto está fora de você e é relativamente estável. Mas em algum momento da história, outras áreas começaram a perceber que interpretar não é só uma necessidade da teologia. O direito percebeu isso e a psicologia também. Só que aqui existe uma diferença fundamental. O psicólogo não recebe um pergaminho, um manuscrito, um texto frio na mão. Ele recebe um ser humano. E aí? Como é que a gente lida com isso? Porque, do ponto de vista da observação, parece muito mais simples interpretar um texto do que um ser humano com toda a sua complexidade, com toda a sua subjetividade e singularidade. Na psicologia muda tudo. O texto não é escrito, mas o texto é a própria pessoa. O que a psicologia faz então? Ela usa a hermenêutica de forma ampliada. Ela interpreta o discurso humano. A psicologia pega então este princípio da hermenêutica de que todo discurso deve ser interpretado e o adapta para algo muito mais complexo, a subjetividade humana. Ela não faz uso dos manuscritos em hebraico, dos manuscritos gregos, mas usa ferramentas igualmente sérias. O material do psicólogo é a fala do paciente, o silêncio, as emoções exteriorizadas, as contradições flagrantes, a linguagem corporal, o contexto de vida. Perceba que o que muda não é a necessidade de interpretação, mas o que muda é o tipo do texto que está sendo analisado. E nada se perde neste processo, desde a escuta clínica, aquilo que é dito, aquilo que não é dito, o referencial teórico que vai ser usado como abordagem dentro dessa escuta e dessa interpretação do diagnóstico, seja a psicanálise, seja o behaviorismo, seja um TCC. Tudo isso funciona como a gramática do texto na mão do teólogo. Assim como na hermenêutica bíblica, o contexto histórico importa, também o contexto histórico do paciente importa, o contexto de vida, sua cultura, as relações, os traumas que carrega, os padrões de linguagem, repetições, símbolos pessoais, metáforas e a transferência e a contratransferência, como o paciente se relaciona com o terapeuta e o que isso revela. Ou seja, a teologia busca o sentido correto do texto, a psicologia busca o sentido possível da experiência. Isso é interessante porque Saulo de Tarso faz um movimento impressionante na sua epístola, na sua carta, quando ele sai do campo da interpretação dos textos e entra no campo da interpretação da vida e da existência.
Ele diz de forma brilhante: vós sois cartas vivas. E essa reflexão de Paulo nos leva a uma pergunta inevitável. Que tipo de literatura as pessoas leem quando olham para a sua vida? Porque, no fim, todos nós estamos sendo interpretados. Você gostou deste conteúdo? Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e até a próxima. Deus te abençoe.